E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, dou aula de interpretação bíblica e hermenêutica desde 2003, estou ficando velho, meu Deus do céu. Quero convidar você para vir estudar com a gente aqui semanalmente o Sermão do Monte. Já fiz estudos em Atos e no Evangelho de Marcos quando eu era bem mais novinho e agora a gente está no Sermão do Monte. Você pode estudar aqui no YouTube ou numa plataforma chamada Eduz, que é a nossa plataforma de EAD, você pode clicar no link, é de graça também. Lá eu respondo perguntas, faço vídeos extras e também eu coloco um certificado no final se você cumprir todas as aulas, né? E vai ser muito legal. Você pode estudar aqui ou estudar lá. Eu convido para você ir lá, porque lá tem mais coisas e a gente vai ter um relacionamento muito legal caminhando junto, tá bom? No estudo de hoje nós vamos ver o reino e os juramentos, Mateus 5, 33 a 37. Se você ainda não leu, vai lá ler, meditar, fazer suas anotações, orar para que o Espírito Santo traga algo novo para o seu coração. Aí você volta aqui e também vê um pouco do nosso estudo e pode comentar o que Deus tem falado com você. Vamos lá? Mais uma vez no Sermão do Monte, Jesus está falando o que foi dito e depois ele amplia no reino de Deus para os seus discípulos, né? Dessa vez não é um mandamento tão claro como o adultério, né? Mas aqui ele está falando sobre juramento, né? Vocês ouviram o que foi dito dos seus antepassados, né? Aqui ele já não fala da lei, né? Ele fala, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Aí ele vai falar o seguinte, eu, porém, vos digo, não jure de forma alguma. Por que Jesus vai falar isso? Por que Jesus está trazendo uma proibição do juramento? Existem várias coisas. Primeiro que, na época de Jesus, isso é claro pelo Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? Flávio Joséfo é um judeu, historiador, que escreveu muito sobre o primeiro século. Aliás, depois da Bíblia, é um dos maiores relatos que a gente tem, é dele escrevendo. Tem algumas críticas, mas ali é muito claro. E os religiosos da época, eles começavam a deturpar um pouquinho, a mudar a lei, principalmente as leis que pegavam no pé deles. E jurar em nome de Deus ou fazer um compromisso diante de Deus, você tinha que cumprir até o fim. Isso que era a Bíblia falava. Olha, você não vacila não, você usou o nome de Deus, agora você vai até o fim. E aí eles começavam a colocar que depende de qual juramento. Se você jurou em nome de Deus por exemplo, pelo sagrado templo, aí você tem que cumprir. Se não foi, se você falou, não, eu juro, mas não jurou, você não jurou diante de Deus, ou você falou, juro pela minha mãe morta, lembra que tinha isso? Se você não falou pela mãe morta, então você pode cumprir. E aí Jesus fala, olha, isso é uma besteira. Na verdade, vocês nem deveriam jurar. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, cara, se a tua palavra ela é verdadeira, você não precisa jurar diante de Deus, porque tudo que você fala já está diante de Deus, já está colocado como um homem santo. Se você é um representante, e aí Jesus falando, se vocês são meus discípulos e me representam, tudo que você fala é diante de Deus, não precisa de juramento para puxar uma autoridade maior. Não jure pela terra, não jure pelos céus, não jure por Jerusalém, não jure por nada, nem pela sua cabeça. E é interessante que Jesus fala, você não consegue nem um cabelo preto se ficar branco, né? Ele tá falando, você não controla nem a velhice que chega, você vai controlar a tua palavra, se vai cumprir ou não. Por exemplo, os religiosos sempre colocam algumas condições sobre cumprir a palavra ou não, né? Sobre juramento. Então, depende do jeito, né? Você lembra daquele negócio de cruzar os dedos, né? Se você cruzou os dedos, não valeu. Então, depende de como você jurou. Ou o nome de Deus foi falado. Se foi falado, fala, juro por Deus. Aí tem que cumprir. Se você só jurou, então só jurou. E até hoje você tem aquele negócio de colocar a mão perante a Bíblia, né? Jura sobre a Bíblia, né? E aí tinha um velho humorista que falava, eita, mentirinha porreta, né? É mais ou menos isso. Então, às vezes o religioso coloca, depende do jeito que foi feito, você é obrigado a cumprir ou não. Outros religiosos colocam, depende do local, né? E aí talvez eu pegue no teu pé, mas às vezes a gente fala assim, cara, você tá falando isso, você falou na igreja, você falou
na casa de Deus, aí você tem que cumprir. Então, de novo, lembra que eu falei sobre a ceia, né? A gente acha que, não, na ceia a gente precisa pedir perdão e deixar a ceia. Não, é qualquer oferta, é qualquer tipo de adoração, você precisa mudar. A mesma coisa aqui, não importa se você está na casa de Deus, né? Aliás, isso é muito contestado no Novo Testamento. Casa de Deus é onde os irmãos estão se reunidos, não existe local sagrado. Ou às vezes você fala, pô, foi diante do pastor, sério, mano, você tá mentindo diante do pastor, como se diante do pastor não pode, mas se não tiver o pastor, pode. Ou às vezes a gente fala dependendo da pessoa, né? Não, eu já ouvi isso, e aí também a mesma coisa, Jesus está ampliando. Ele fala, pastor, uma coisa é eu falar para você, ó, eu fiz isso, é verdade. Agora, nos negócios, quando você vai vender tal coisa, aí você tem que usar do recurso da mentira para que você saiba negociar. Então, quando eu for negociar, eu já ouvi falar isso, quando eu vou negociar meu salário, eu falo que eu ganho muito mais, porque eu sei que ele vai me dar um pouco menor, mas daí é o único jeito de eu subir o meu salário. Então as pessoas acham que, dependendo do local, elas podem mentir, né? Então fala isso, ou eu conversei com aquele lá é mau caráter, então eu não tenho problema nenhum em mentir para ele, porque ele vai mentir para mim. E o que Jesus está dizendo é, não. Primeiro, vocês não precisam nem jurar, porque vocês já estão diante de Deus. A palavra do cristão já é suficiente. Não precisa de jurar para buscar algo maior. A tua palavra, se o seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Não existe meias palavras para um discípulo de Jesus. E por isso não precisa jurar. Deixar bem claro, não é que é proibido. Por exemplo, até o próprio Jesus, mais para frente, Mateus 26, quando estava sendo julgado, eles falam, você jura por não sei o quê, e Jesus ele entra no juramento, então não é que é proibido jurar, jamais vou jurar. Então se alguém te exigir um juramento, se você estiver no tribunal e tiver que jurar, você tem que jurar. Não é um pecado você entrar se alguém exigiu isso de você. Também não é quando você fala assim, mas você não pode jurar, por que no Antigo Testamento tem juramentos de Deus mesmo? Não é para aumentar a credibilidade de Deus, porque Deus não é homem para mentir, né? Quando Deus ou um profeta fala, juro por mim mesmo, né? Ele está trazendo a seriedade do que ele está falando. Mas Deus não precisa jurar para aumentar a credibilidade dele. É só sobre a seriedade, por isso que tem isso. Mas Jesus fala, olha, eu digo para vocês, não existe fórmula. Se você fez por isso, se você jurou por Jerusalém, se você jurou pelos céus, aí não pode. Não existe fórmula sagrada. Não existe, eu juro pela minha mãe morta no telhado. Não existe. Toda palavra do cristão tem que ser o sim e o não e o não. E eu lembro de uma bobeira que tinha quando eu era neófito na fé, né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu, quando a gente fazia muita pegadinha um com o outro, e esse meu amigo, Beto Marden, ele sempre falava assim, é verdade que você está falando? Eu falava, é verdade. Ele falava, sim, repete sim. Aí eu falava, por quê? Sim. Aí ele, então, travou. Porque se você falar, a Bíblia fala, se você falar sim, você tem que falar a verdade. Então, eu lembro, e a gente falava, então é sim ou não? E aí ele fazia o sim como se fosse um juramento. Até o sim vira um juramento se você não entender a palavra. A palavra diz que o seu sim não precise ter outra coisa, simplesmente ele é um sim. E que o teu não precisa ter um juramento. Não, sério, pode comprovar. Não, o seu não é um não. É uma palavra sincera diante de Deus. Por que Jesus está proibindo o juramento, né? Ou não recomendando o juramento? Porque a palavra de um cristão é sempre diante de Deus, é sempre um juramento. E a gente, quando está falando, nós estamos falando porque nós, como os discípulos de Jesus, estamos sempre sendo embaixadores de Deus. Estamos falando em nome de Jesus. Por isso que a gente, quando ora, fala em nome de Jesus. Estamos como se fosse o Jesus aqui na terra, continuando, pisando onde ele não pisou, falando com pessoas que ele não falou. Então, por isso que tudo que nós fazemos é diante de Deus. É falando o nome de Deus. Então, às vezes eu tenho a cultura americana, né, que não pode usar o nome de Deus,
E aí eles falam, oh my gosh, né? Então eles falam holy dog, sei lá o que. Eles vão mudando as palavras como se... Não pode falar o nome de Deus, então não pode jurar. Não, a intenção que está por trás continua mesmo quando você usa uma palavra dessa. Então é muito mais a intenção por trás de ser íntegro do que o próprio falar eu juro ou o próprio falar o nome de Deus em vão. É Jesus ampliando o reino dele e trazendo para os discípulos. Que a tua palavra seja uma só e que as pessoas não tenham que sempre questionar se você está falando a verdade e que às vezes você tome o prejuízo por sempre falar a verdade, mas que você seja puro de coração, porque assim você será bem-aventurado. Galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o reino e a retaliação, a vingança, Mateus 5, 38 a 42. Estuda lá e a gente se vê no próximo vídeo.